será sobre história alternativa se a Imperatriz Leopoldina não tivesse morrido em 1826. Primeiramente precisamos entender como isso aconteceu. Muitas pessoas culpam Dom Pedro I por sua morte, que ocorreu após uma suposta briga de casal onde ele poderia ter batido nela, mas estudos recentes mostram que não há sinais de agressão, pelo menos não fraturas ósseas. A causa mais provável é de que ela tenha morrido devido a complicações após um aborto espontâneo pouco tempo antes de sua morte, mas não há como não culpar Dom Pedro I por isso, pois por causa de suas traições ela adquiriu uma depressão profunda, o que pode ter contribuído para sua morte. Para que isso não viesse a acontecer, bastaria que ele deixasse de trair ela, mas acredito que isso não aconteceria considerando a personalidade de Dom Pedro. Por este motivo seria mais provável que ela deixasse de se importar com estas traições ao longo do tempo. As principais mudanças seriam que provavelmente não teríamos perdido a Guerra da Cisplatina, pois ela poderia ter conseguido apoio militar da Áustria, o que poderia ter levado a uma guerra um pouco mais longa, onde após ser derrotada a Argentina poderia ser rebaixada a uma espécie de colônia austríaca, também cedendo a região central da Bacia do Prata ao Brasil, o que contribuiria para que Dom Pedro I ficasse no Brasil. Mas acredito que após o trono de sua filha ser usurpado por seu irmão, ele iria para Portugal lutar, assim contrairia tuberculose e a história de Portugal seria a mesma. Mas a história brasileira seria bem diferente, pois ela continuaria ocupando o trono como imperatriz até seu filho Dom Pedro II ter idade suficiente para assumir o trono. Assim não teríamos o período regencial, que evitaria muitas revoltas, como uma tentativa de independência rio-grandense e catarinense, entre outras revoltas, e isso faria com que fôssemos um país muito mais estável. A abolição da escravidão aconteceria gradualmente, pois os grandes fazendeiros que possuíam um grande número de escravos não teriam tanto respeito pela imperatriz por ela ser uma mulher, mas acredito que aconteceria por volta de 1855 a 1860. Na mesma época, Dom Pedro II assumiria o trono muito mais preparado do que na nossa realidade. A Guerra do Paraguai seria vencida muito mais cedo e provavelmente seria anexado totalmente ao Império do Brasil. Provavelmente ajudaríamos o Império Mexicano a se consolidar em 1863, com a ex-imperatriz morrendo por volta de 1880 a 1885. Provavelmente o Segundo Império Mexicano se tornaria o nosso maior aliado por termos uma imperatriz da mesma dinastia que o Império Austro-Húngaro. Provavelmente ocorreria uma grande imigração de povos germânicos húngaros, e principalmente povos eslavos, que causavam revoltas dentro do Império Austro-Húngaro. A monarquia brasileira teria continuidade até os dias atuais. Na Primeira Guerra entraríamos no lado dos impérios centrais, anexando as três Guianas. Nesta história provavelmente a guerra seria vencida por eles e assim muitos eventos históricos teriam acontecido de outras maneiras. Atualmente seríamos uma das maiores economias mundiais, estando atrás apenas da Alemanha. Nossa população seria dividida em vários grupos religiosos, sendo eles católicos 60%, protestantes 25%, ortodoxos 10%. Outras minorias 5%. Seríamos um país muito mais desenvolvido, com um PIB de aproximadamente 16 trilhões e um índice de desenvolvimento humano muito melhor do que na nossa realidade, pelo motivo de que a Primeira Guerra Mundial foi vencida pelos impérios centrais. É difícil dizer como seria a questão tecnológica atualmente, mas acredito que seria bastante diferente. Por favor, se inscrevam no canal,